Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula sobre cálculos estatísticos. Vamos ver o que a HP nos oferece para cálculos de risco e retorno, é muito legal. Então, bora para a nossa aula. Meus amigos, os riscos precisam ser calculados, mensurados e analisados. Portanto, é fundamental reconhecer que algumas variáveis estão presentes nas diferentes técnicas de análise de viabilidade. Mas toda decisão de investimento é baseada em projeções de cenários, expectativas de custos e previsões de receitas. Ou seja, utilizamos valores futuros que podem ou não se confirmar. E como há a possibilidade de que esses valores e resultados variem, também existe o risco. Assim, estudar como o risco e o retorno se comportam é essencial para auxiliar os gestores no processo de tomada de decisão, pois eles devem otimizar essa relação. Lembra? A famosa relação risco e retorno. As medidas estatísticas informam características importantes para uma amostra ou população de dados, e a medida mais utilizada na estatística é a nossa velha e boa média aritmética. Ela é calculada por meio da soma dos dados quantitativos de um conjunto, dividida pela soma das observações. É muito simples, tanto que ela é chamada de média simples. Observe aí na tela que usamos 4 teclas para HP quando se trata de média. O somatório é mais, muito importante na inserção dos dados, e a tecla G, que vai acionar as outras 2 teclas. O X' para média simples e o X'W para média ponderada. Vejamos aí um exemplo. Então vamos para o nosso cálculo muito simples, média, tranquilo, a gente não pode esquecer. Vamos em FREG para limpar a memória dos números algébricos. E agora vamos com o primeiro valor de 3,75. 3,75, digito. Somatório é mais, acabei de registrar, olha, o primeiro número, o primeiro registro, está lá o número 1. Vou com o próximo número, 4,98. E digito somatório é mais. Olha, 2 registros já na HP. O último registro, o último número em 8,91 e eu venho também com o somatório é mais. Agora é só pedir a média simples, a média aritmética em G e X'. Olha aqui embaixo do zero. 5,88 é o resultado do cálculo. Muito tranquilo. Agora vamos a um segundo exemplo com uma sequência maior de dados. Imagine o seguinte cenário. As ações da empresa MVL SA tiveram os seguintes retornos nos últimos 10 anos. E aí nós temos os 10 retornos que serão usados no cálculo da média aritmética simples. Então vamos para ele, um pouquinho mais longo. Limpamos em FREG. O primeiro valor nós vamos em 26,05 somatório é mais, primeiro registro. Vamos em 6 e é negativo, 6 CHS, não muda nada, negativo. Somatório é mais, 4,20 somatório é mais, 8,10 somatório é mais, olha, 4 registros já inseridos, 10 somatório é mais, 6,15 somatório é mais. O próximo é negativo, 3,10 CHS, somatório é mais. Mais um, 5, somatório é mais. 6,3 somatório é mais. E o último, 12,5 somatório é mais. 10 registros, está aí na tela da HP. Eu peço para calcular a média em G e X' ali, de média. Tá aí muito fácil, 6,92 é o nosso resultado. O conceito de média e suas características se mantém para qualquer conjunto de dados. Contudo, o processo do cálculo pode variar dependendo de como esses dados estão sendo apresentados. No mercado financeiro, por exemplo, a média ponderada é utilizada quando alguns ativos possuem maior carga de capital do que outros em uma carteira. Por exemplo, quando você decide aplicar 70% do seu capital em ações e 30% em renda fixa. Ou ainda, podemos entender sobre a representatividade dos produtos ou vendas de uma empresa. Então, muita atenção! A média ponderada é aquela que atribui peso para os elementos da amostra de dados.
Vamos a um cálculo para que vocês entendam melhor. Suponha que o investidor queira calcular a média de retornos da sua carteira. Analise a tabela com os dados. Vemos aí uma tabela com 3 ativos, em que o ativo 1 possui 25% de participação na carteira, com retorno de 17% em um determinado período. Já o ativo 2 tem um peso de 35%, com retorno de 13%, enquanto o ativo 3 pesa 40% na carteira, com retorno de 8%. Portanto, qual foi a média dos retornos da carteira do nosso investidor? Então, a sequência de cálculo muito tranquila, vamos inserindo os pares em FREG, limpamos e vamos para o primeiro par em 17, Enter, e aí eu insiro o peso, 25, e somatório é mais. Primeiro registro aí na HP, tá vendo o número na tela. Vamos para o segundo par, eu insiro 13, Enter, depois o peso de 35, somatório é mais, segundo o registro HP está mostrando. Vamos para o terceiro, em 8, Enter, e depois o peso de 40, somatório é mais, 3 registros. Agora sim, o último comando, vamos pedir a média ponderada na HP, e o comando de média ponderada é o X' de média e o W de peso. Aí ela já sabe que é a média com o peso de uma média ponderada em G, X'. 12 é a média ponderada. E aí, viu como o cálculo de média simples é tranquilo no HP? Vamos seguindo com as outras funções estatísticas, pois tudo ajuda na tomada de decisões, tanto para empresas quanto para investidores. Nos vemos na próxima aula, em que vamos estudar desvio padrão e variância. Até lá!